Olá, professores, professoras. Eu sou o professor Fernando, sou PCNP de História na Diretoria de Ensino Guarulhos Norte, responsável pela área de Ciências Humanas. Quero primeiro agradecer esse espaço, né? Espero estar contribuindo com o trabalho de vocês aí no ATPC. Eu sei que é um momento de muita incerteza para todos nós, né? E que existem muitas dúvidas sobre as estratégias que nós iremos adotar ao longo do nosso percurso para que de fato os nossos jovens consigam se apropriar das aprendizagens. E é tudo muito novo para todos nós, né? Para nós do núcleo pedagógico, para vocês aí na escola, e nós estamos tentando buscar aí maneiras de inovar, de se reinventar, testando diferentes abordagens e aprendendo muito também. Então, mais uma vez, obrigado por esse espaço e eu vou dar início com vocês falando um pouquinho da nossa pauta. Pauta da reunião: apresentação da pauta e objetivos, a retomada de alguns aspectos que são importantes do documento orientador e orientações sobre os planos de aula e roteiros de estudos não presenciais. E o nosso encerramento. Os objetivos aí subsidiar o trabalho dos professores da área de ciências humanas, refletir sobre alguns aspectos que são importantes do documento orientador e apresentar tutoriais que sugerem meios de elaboração dos roteiros de atividades para os professores. E também apresentar materiais que podem ser utilizados para desenvolver essas atividades não presenciais. Antes de tudo, eu gostaria de lembrar um pouquinho o movimento do calendário escolar, né? Nós tivemos aí no início de março uma mobilização da Secretaria de Educação. Ela desenvolveu um conjunto de ações para prevenir a disseminação do coronavírus. Então nós tivemos a partir do dia 16 algumas medidas mais intensas para evitar essa proliferação. Inicialmente nós tivemos então a suspensão gradual das aulas presenciais, que foi até o dia 20 de março, e na semana seguinte a antecipação dos recessos escolares e das férias docentes também, que foi com duração até o dia 20 de abril. E aí, conforme a gente pode ver, nós tivemos então no dia 22 a 24 de abril o replanejamento escolar, que foi o momento em que a gente parou, né, pôde refletir um pouco sobre quais estratégias a gente poderia adotar para esse retorno às aulas não presenciais que foi dado no dia 27 de abril. Espera-se então que dia 25 a 29 de maio aconteça a devolução das APs e também a semana de estudos intensivos. É muito importante que todo esse movimento gerencie esforços para que a gente consiga finalizar o ano letivo, né, conforme previsto, e a gente não precise avançar aí até janeiro, né? Então, esses esforços que que nós estamos mobilizando é para que a gente consiga alcançar aí essa meta. Queria falar um pouquinho também, aproveitar o momento que, como aconteceram essas mudanças no calendário escolar, por vezes a escola ainda não homologou esse calendário, está com problema na homologação e por isso que está aparecendo lá no diário de classe ainda do segundo bimestre. Mas assim que a escola ela homologar, esse diário de classe ele se atualiza e aí o professor ele consegue ter um acesso. Tudo bem? Então, com relação à realização das atividades escolares não presenciais, o documento orientador ele diz que nós deveríamos verificar quais os recursos os nossos estudantes eles efetivamente dispõem. Certamente a escola, toda a equipe escolar, aí, a gestão, os professores, vocês professores, já fizeram esse levantamento, né? E após essa identificação dos recursos, nós solicitamos então que essas informações elas sejam guardadas, né? Porque elas que vão orientar aí as necessidades da adaptação para atingir o maior número de alunos em todo o decorrer do processo. A sugestão também foi que a criação dessa verificação de recursos ela seja feita por meio de um formulário, e aí através desse formulário é possível saber se o aluno não respondeu, que ele já tem dificuldade nesses acessos. Por isso que é importante que a gente faça um levantamento, não só através do formulário, mas buscar também outros mecanismos para que a gente consiga acessar os nossos alunos, né, por telefone, ou quaisquer outros recursos e ideias que os nossos colegas tenham aí na escola.
Esse é um modelo de questionário, né, do formulário que foi orientado pela Secretaria da Educação, com as perguntas para que a gente possa conseguir aí atingir os nossos alunos. É importante também a gente lembrar que os estudantes que estão com problema de acesso aos meios digitais, no pós-retorno, eles terão a oportunidade, sim, de realizar também as atividades como essas atividades que foram disponibilizadas para eles e também através de reforço e recuperação. É importante também a gente refletir e alinhar com toda a equipe escolar sobre como foram elaborados e enviados os roteiros dessas atividades. Então, assim, é mais uma conversa entre vocês, né, sobre o meio de comunicação, como que isso está se dando na prática, de que maneira a gente está conseguindo, de fato, chegar aos nossos alunos. Né? Nós estamos conseguindo. É preciso traçar novos caminhos, pensar em novas estratégias. Então, ampliar esse espaço de conversa para que vocês possam garantir aí uma troca. Então, esses roteiros, eles poderão ser enviados virtualmente ou será necessário solicitar aos estudantes ou aos responsáveis que retirem os roteiros com uma determinada periodicidade? Lembrando que a gente não pode criar aglomerações, então a gente tem que buscar também estratégias para atingir os nossos alunos, respeitando aí as questões de saúde por conta, né, do atual cenário que nós estamos vivendo. E organizar também um fluxo de trabalho para realizar essas trocas. Né? Então é importante que os professores, vocês aí professores, tenham esses momentos, né, de troca, de sentar ou por Google Meet ou por WhatsApp, mas possam existir uma troca e que essa troca também seja mediada pelo coordenador. Tudo bem? Pensando um pouquinho na gestão da aprendizagem do tempo, nós vamos focar inicialmente na retomada das aprendizagens. A gente precisa lembrar que nós tivemos no início do ano letivo um período de aulas presenciais, ainda que pequeno, mas que por vezes vocês já conseguiram realizar um diagnóstico, uma sondagem, já tinham alguns registros e já estavam desenvolvendo algumas habilidades do primeiro bimestre com os alunos de vocês. A gente também não pode esquecer que os nossos alunos ficaram praticamente um mês fora da escola. Então, o foco da Secretaria da Educação é que seja feita a retomada das aprendizagens do primeiro bimestre. Para isso, a Secretaria da Educação, para nos ajudar também, nos auxiliar, ela elencou algumas habilidades que elas consideram essenciais a serem desenvolvidas de acordo com alguns critérios que também estão previstos lá no documento orientador. Quais critérios são esses que elas consideram que os tornam essenciais para a continuidade da aprendizagem dos nossos alunos. Reforço e recuperação, né? Então é importante que os alunos que não tiveram acesso, né, de maneira nenhuma, né, de maneira digital, eles não conseguiram acesso, eles não poderão então ser prejudicados. Então eles terão garantido aí o reforço e recuperação dessas habilidades que são consideradas essenciais para o desenvolvimento da aprendizagem deles. Né? Então, ela mais uma vez ressalta aqui o desenvolvimento das habilidades do bimestre. Então é importante a gente lembrar que é do primeiro bimestre, é uma retomada agora neste primeiro bimestre. E é claro que as escolas e professores eles têm autonomia para prosseguir de acordo com o conhecimento dos seus alunos, adequando a realidade de cada contexto. Reflexões importantes, então, para este momento. Habilidades para o primeiro bimestre, né? Então, quais as habilidades que necessitam ser retomadas em as turmas? Então, certamente vocês aí, professores, já desenvolveram algumas atividades, já estão conseguindo essa interação com os alunos. Eu sei que é um trabalho de busca muito complexo, né? Que é muito difícil, mas tenho certeza que a gente está conseguindo vencer esses obstáculos aí, trazendo os nossos alunos, conseguindo acessar eles. E vocês já, provavelmente, já têm essas informações aí, então é importante parar, refletir, né? Para saber quais são as habilidades então que de fato precisam ser retomadas e quais as habilidades são essenciais para a continuidade da aprendizagem. Eu acho que é bacana lembrar que a secretaria ela também traz um modelinho disso que a gente vai falar um pouquinho ali na frente, tá? Então, quais são os materiais que a gente vai se apoiar para construir então o nosso roteiro? Então, a gente vai se apoiar no currículo vigente, que é o currículo paulista, o novo currículo, que ele é do ensino fundamental,
e também o nosso currículo antigo, que é o currículo de Ciências Humanas do ensino médio. A gente também vai se utilizar do organizador curricular do bimestre, né? Nós vamos disponibilizar na descrição do vídeo esse PPT e através deles vocês conseguirão acesso a cada um desses links. Nós temos aqui do ensino fundamental, de geografia e de história também. Para o ensino médio nós temos de geografia, de história, de filosofia e de sociologia. Esse organizador curricular ele vai trazer todas as habilidades de cada bimestre e de todos os anos séries. Então é importante que eu olhe o currículo paulista, também olhe o organizador curricular para que eu construa os meus roteiros. E aí nós temos as habilidades que são consideradas essenciais pela Secretaria da Educação, né? Ela vai estar aqui no descritor, onde você pode ver as habilidades, e como objeto de conhecimento, que eram os nossos conteúdos. Também o link vai estar disponível nesse arquivo na descrição do vídeo. Como que isso ficou organizado então? Então, habilidades previstas no primeiro bimestre. Do sexto ano foram 9 habilidades. Dessas 9, 4 foram consideradas essenciais pela Secretaria da Educação. Então, eu consigo observar esse movimento tanto para geografia, quanto história, quanto filosofia e também sociologia. Nós temos aí um exemplo do oitavo ano do ensino fundamental de geografia. E como que vai funcionar esse movimento? Então, para o oitavo ano, nós temos 33 habilidades previstas de acordo com o currículo paulista. Dessas 33 habilidades, 12 são do primeiro bimestre. Dessas 12 habilidades, 4 habilidades, então, são elencadas como essenciais pela Secretaria da Educação. É claro que o professor ele tem autonomia, mas é importante que o professor, no desenvolvimento das suas atividades, ele perceba também o avanço dos seus alunos e se eles estão conseguindo, de fato, se apropriar dessas habilidades. E aí, isso pode ser estabelecido por meio de um diálogo, de um chat, de um e-mail, WhatsApp, enfim, outros recursos que a gente pode abrir mão aí, né, e se utilizar para conseguir desenvolver essas habilidades com foco, né, desenvolver as nossas atividades com foco nessas habilidades, né, e fazer e perceber o avanço dos nossos alunos também. Aqui nós temos um exemplo do ensino médio para filosofia e o movimento é o mesmo, são 32 habilidades previstas para o primeiro ano do ensino médio. Dessas 32, 12 habilidades elas são previstas para o primeiro bimestre e a Secretaria da Educação ela elenca como essenciais 2 habilidades. Então, quais os materiais que eu posso me utilizar para planejar as minhas aulas a partir então das habilidades previstas? Primeiro, nós temos aí o caderno do aluno, né? Tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Nós temos também o caderno do professor do ensino fundamental e também o caderno do professor do ensino médio. Então, eu observo as habilidades previstas no primeiro bimestre, eu observo o quadro, né, de habilidades, olho esse movimento todo, verifico quais foram as habilidades essenciais elencadas pela secretaria e por que também que ela elencou como essenciais. Então é importante que a gente conheça qual foi o critério que a Secretaria da Educação utilizou para conhecer, para identificar aquelas habilidades como essenciais. Isso tudo está previsto no documento orientador, então é importante que a gente olhe lá para entender um pouquinho mais esse movimento. Também nós temos o Programa Nacional do Livro Didático, né? A revista Nova Escola, que a gente consegue encontrar alguns planos de aulas de história, também de geografia. Então a gente tem esse material para se apoiar. Também nós temos o Centro de Mídia da Educação de São Paulo, que é um aplicativo e TV. Então as aulas elas podem ser acompanhadas ao vivo, elas podem ser acompanhadas pelo site do Centro de Mídias, pelo aplicativo, pela página no Facebook, pelos canais de TV aberta
e TV Educação e TV Univesp. Então, refletindo aí um pouquinho, a gente primeiro precisa pensar quais habilidades elas foram desenvolvidas, né? De fato, o meu aluno ele já conseguiu se apropriar dessas habilidades, ele já conseguiu aprofundar, né? Do que ele de fato já conseguiu desenvolver. E também a gente precisa pensar quais são os meios mais efetivos para chegar ao maior número de estudantes, né? Também como retomar essas habilidades trabalhadas de uma forma que consiga atender a todos. Então, lembrando que aqueles alunos que não conseguiram acesso digital, eles não serão prejudicados, então a gente precisa buscar estratégias para que eles consigam retomar essas habilidades, né? E aí iniciar um trabalho também com outras habilidades. Então, sempre é preciso planejar. Então, a gente vai planejar observando o que está descrito na habilidade, qual a melhor forma de trabalhar a habilidade, quais os recursos eu irei utilizar e como vou avaliar. A partir desses aspectos, quando eu faço esse movimento de reflexão, né, perpasso sobre esse planejamento, eu vou conseguir criar os meus roteiros. E é claro que vocês já estão nesse processo de criação de roteiro, né, isso é só para auxiliar e ajudar vocês aí nessa construção. Lembrando que nós do Núcleo Pedagógico, nós temos uma sugestão de roteiro apenas, né? Então, existe um modelo único a ser seguido? Não, né? Existem alguns caminhos, algumas dicas e pontos que precisam estar atentos na elaboração desses roteiros. O roteiro que é sugerido por nós, do Núcleo Pedagógico, ele tem como base alguns aspectos que são destacados no documento orientador, que a gente vai verificar na lâmina a seguir. Então, como planejar as aulas? Planejar roteiros de atividades que, em conjunto, comporão uma programação semanal, em quantidade equivalente ao número de aulas oferecidas pela matriz curricular para cada ano, série, né, termo e componente curricular. Então, quais são os elementos essenciais para constar nesses roteiros? São número de aulas, a que equivalem, habilidades a serem trabalhadas, atividades a serem realizadas, incluindo o tempo previsto para cada uma, e um instrumento para verificação da aprendizagem. Então, atenção! Um professor aí que leciona História no 8º ano do ensino fundamental, por exemplo, ele vai planejar as atividades dele equivalente a 4 aulas semanais, incluindo-se nisso o tempo dedicado às aulas no centro de mídia, caso seja possível o acesso do estudante. Então, devem ser elaborados roteiros de atividades que possam ser efetivamente realizados pelos estudantes, considerando que estarão em casa. E observar também a quantidade e duração das atividades de cada componente curricular para seguir a proporção das aulas da matriz curricular. Então, nós temos aí o exemplo de roteiro que nós do Núcleo Pedagógico montamos e orientamos, já passamos também para o coordenador de vocês, provavelmente vocês já devem ter. Provavelmente também algumas escolas também já desenvolveram os roteiros, já estão se utilizando de alguns roteiros e está tudo bem também. É importante só verificar se esse roteiro ele atende os aspectos previstos no documento orientador. Também queria lembrar que é importantíssimo que na descrição do resumo da aula vocês deixem isso de maneira muito clara, né? Isso precisa estar muito claro, muito objetivo, e também o instrumento de verificação, né? Que é a avaliação. Sobre a avaliação, é pertinente considerar diferentes instrumentos de avaliação para favorecer o acompanhamento do processo de aprendizagem dos estudantes e incentivar o seu comprometimento com a realização das atividades de qualidade. É através da avaliação que a gente consegue perceber, então, o avanço dos nossos alunos, né? Acompanhar as nossas estratégias, se elas estão ou não dando certo. E dentre os instrumentos avaliativos, nós destacamos, primeiro, a realização das atividades, projetos, pesquisas ou outros produtos para a consolidação e avanço na aprendizagem, avaliações internas, instrumentos para a verificação do avanço nas aprendizagens de forma oral também. Isso pode ser realizado por chat ou por quaisquer outros meios de interação com seus alunos. Instrumentos para a observação da participação e engajamento e autoavaliação.
Então, ainda sobre avaliação, caso haja estudantes que não conseguirem acessar os recursos para a realização das atividades não presenciais, será essencial, então, que não sejam prejudicados por isso. Então, para que possam ter suas aprendizagens garantidas e avaliadas no retorno das atividades presenciais, esses estudantes eles terão a oportunidade de realizar, sim, atividades, receber aulas de recuperação e reforço e realizar avaliações a serem contabilizadas em suas notas, como a gente já havia falado antes. Então, nós temos o blog do Núcleo Pedagógico, que aí vocês conseguem encontrar materiais pedagógicos, documentos orientadores, materiais de orientações técnicas, a sugestão de roteiro, tutorial para a criação de atividades pelo formulário Google, o Centro de Mídia de São Paulo, material Aprender a Aprender. Por fim, todos nós sabemos que as atividades presenciais elas são primordiais no desenvolvimento da aprendizagem dos nossos estudantes, tanto para o desenvolvimento socioemocional quanto para o desenvolvimento cognitivo. E todos nós estamos fazendo o possível para garantir aos estudantes a continuidade nos estudos. Quero agradecer esse espaço, obrigado pela atenção e confiança de todos, espero ter contribuído com o trabalho de vocês. Gostaria de parabenizá-los pelos trabalhos que estão sendo desenvolvidos nas unidades escolares. E meu muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.